Tel Aviv está absorvendo ataques de mísseis balísticos iranianos. E as imagens que você não está vendo são precisamente a razão pela qual esta análise precisa existir. Israel opera sob uma lei específica, que raramente aparece na cobertura midiática ocidental deste conflito. Mas ela é real, está sendo ativamente aplicada e carrega consequências graves. Cidadãos israelenses podem ser presos por até 5 anos por publicar imagens de ataques com mísseis, destruição em locais de impacto ou danos à infraestrutura crítica, sem aprovação prévia da censura militar. Essa lei permaneceu em vigor durante cada fase deste conflito. Cada vídeo que não chegou à sua tela, cada avaliação de danos que nunca foi publicada, cada fotografia de um edifício danificado que desapareceu em algum ponto entre a câmera e seus olhos. Tudo isso é o resultado direto dessa lei funcionando exatamente como foi projetada. Dentro de um país que está absorvendo fogo sustentado de mísseis balísticos, o governo israelense tem uma imagem clara de como Tel Aviv está agora. Seu aparato de censura militar tem essa imagem. Sua infraestrutura de resposta de emergência tem essa imagem. Cada um dos primeiros socorristas trabalhando entre os escombros nos bairros que vem recebendo esses ataques tem essa imagem na frente deles todos os dias. E a realidade em que estão operando é mensuravelmente mais severa do que o que os canais oficiais estão comunicando, e consideravelmente mais grave do que o que a mídia internacional está conseguindo reportar. A pergunta que vale a pena fazer imediatamente: como alguém poderia afirmar saber isso, dadas as restrições de informação em vigor? A resposta não é uma única fonte nem um único vazamento. É o padrão construído a partir da evidência que existe ao redor do próprio vácuo, os sinais da atividade do sistema médico, as comunicações provenientes das redes de defesa civil, as imagens de satélite comerciais que operam completamente fora do alcance da autoridade de censura militar israelense, os relatos de jornalistas que trabalham na região com fontes reais dentro da cadeia de resposta de emergência. Quando toda essa evidência é reunida, ela aponta numa única direção sem ambiguidade. A condição de Tel Aviv, depois de semanas de ataques sustentados com mísseis iranianos, é significativamente pior do que está sendo reconhecido publicamente. A arquitetura de informação que impede que a imagem completa circule não é coincidência nem descuido administrativo. É uma política deliberada, construída e aplicada com plena intenção institucional. Para entender realmente esse apagão midiático e o que ele significa, é preciso compreender a maquinaria legal e institucional que o torna possível, porque ela é muito mais ampla e deliberadamente projetada do que a maioria dos observadores internacionais percebe. O sistema de censura militar de Israel funciona através do Escritório do Censor Militar, um órgão dentro da estrutura das FDI com autoridade legal sob os regulamentos de defesa de Israel, para revisar e suprimir a publicação de qualquer informação que determine que poderia prejudicar a segurança nacional. O escopo regulatório dessa autoridade é notavelmente amplo. Não se limita simplesmente à inteligência militar classificada no sentido convencional restrito. Abrange avaliações de danos, abrange a documentação da destruição de infraestruturas, abrange a condição operacional de sistemas críticos, e cobre explicitamente a documentação visual dos efeitos de ataques com mísseis em áreas civis. A justificativa declarada para suprimir a documentação visual dos impactos de mísseis em bairros civis vai além de impedir que um adversário realize avaliações de danos. Trata-se fundamentalmente de gerenciar como o conflito é percebido, tanto internamente quanto internacionalmente. Um governo que precisa que sua população continue apoiando um compromisso militar sustentado, precisa que essa população mantenha a crença de que a situação está sob controle e é gerenciável. Imagens de danos acumulados por mísseis se espalhando pelos bairros de Tel Aviv durante semanas de ataques iranianos constantes não comunicam controle, comunicam cerco. E uma cidade que parece estar sob cerco não se encaixa na narrativa que o governo tem estado protegendo durante todo este conflito. 32 anos de serviço
ensinaram a reconhecer esse padrão. Não é exclusivo de Israel. É o comportamento padrão de qualquer governo em guerra, quando a distância entre a narrativa oficial e a realidade no terreno começa a crescer. O mecanismo muda. A lógica é sempre a mesma. O sistema de censura opera através de múltiplas camadas que se reforçam mutuamente para manter a lacuna de informação. Entender cada camada separadamente ajuda a explicar por que essa lacuna se manteve de forma tão eficaz. A primeira camada é a proibição legal de publicar imagens de ataques sem autorização. Cidadãos que capturam impactos de mísseis em câmera, documentam desabamentos de edifícios ou fotografam danos à infraestrutura e depois tentam distribuir esse material, enfrentam processos criminais sob os regulamentos de defesa. A ameaça de uma condenação a 5 anos de prisão age como um poderoso elemento dissuasor para a maioria das pessoas, mesmo quando não é ativamente aplicada em todos os casos. O medo de uma possível aplicação da lei é suficiente para suprimir a publicação entre a grande maioria dos cidadãos comuns, que de outra forma compartilhariam o que estão testemunhando. A segunda camada é o ambiente social. Em comunidades onde a grande maioria da população expressou apoio ao esforço de guerra, publicar imagens que poderiam ser interpretadas como ajuda à coleta de inteligência do inimigo ou como prejudiciais ao moral interno não é apenas legalmente perigoso, também carrega custos sociais significativos. Membros da comunidade, família, vizinhos, instituições locais, todos geram pressão informal em direção ao cumprimento das restrições de informação que o marco legal cria e que o ambiente social intensifica. A combinação de risco legal e pressão social produz um efeito inibitório que se estende muito além da população que realmente enfrentaria um processo judicial. A terceira camada é o controle físico do acesso aos locais de impacto. Os serviços de segurança israelenses estabelecem rapidamente perímetros de controle ao redor das localizações dos ataques com mísseis. Jornalistas que não possuem credenciais de imprensa militar não podem acessar fisicamente essas áreas. Jornalistas que possuem essas credenciais trabalham sob a autoridade de revisão do escritório do censor militar, a mesma instituição que controla o que pode ser publicado legalmente sobre o que está acontecendo em Tel Aviv, também controla o acesso físico à evidência do que está acontecendo em Tel Aviv. Esse circuito fechado não é um sistema incidental. É a característica estrutural central do sistema. A quarta camada é a degradação das comunicações que o próprio conflito gerou. Interrupções no fornecimento elétrico, falhas nos sistemas de água, deterioração das redes de comunicação como resultado de ataques sustentados contra infraestruturas. Todas essas condições reduzem a capacidade orgânica dos cidadãos comuns de documentar de forma independente o que estão vendo e distribuí-lo através de canais que existem fora da estrutura oficial de censura. O conflito que produz o dano está ao mesmo tempo degradando a capacidade de documentação independente que de outra forma dificultaria manter eficazmente a arquitetura de censura. A destruição e a supressão de evidência sobre essa destruição estão operando na mesma direção, reforçando-se mutuamente de maneiras que servem aos objetivos de gestão de informação do governo, mesmo sem nenhuma coordenação deliberada entre os dois processos. Agora a evidência. O que o material que existe fora da arquitetura de censura nos diz sobre a situação de Tel Aviv no terreno? As imagens de satélite comerciais são a fonte de evidência independente mais importante disponível para avaliar os danos numa cidade onde a documentação visual, ao nível do solo, está sendo legalmente suprimida. Empresas como Planet Labs e Maxar Technologies mantêm cobertura de imagens constante de zonas de conflito ativo. Suas imagens não estão sujeitas à autoridade de censura militar israelense. Capturam o que capturam, independentemente do que o escritório do censor militar tenha autorizado para publicação. A análise de imagens de satélite comerciais cobrindo Tel Aviv durante os períodos posteriores a importantes salvas de ataques iranianos
mostra padrões de dano em distritos específicos que são fundamentalmente inconsistentes com a narrativa oficial de impacto limitado e localizado. O distrito de Bnei Brak, a nordeste do centro de Tel Aviv, os distritos de Holon e Bat Yam, ao sul, as zonas industriais de Petah Tikva, a leste. Todas essas áreas mostram assinaturas em imagens consistentes com múltiplos impactos de mísseis, danos visíveis em edifícios à altitude orbital, padrões de escombros consistentes com colapso estrutural. Pergunte a si mesmo por que isso importa. Quando os edifícios estão intactos e as pessoas se movem ao redor deles, as imagens de satélite mostram as assinaturas reconhecíveis de atividade de um ambiente urbano funcional. Quando os edifícios estão danificados ou destruídos e as populações evacuaram, essas assinaturas desaparecem. O desaparecimento das assinaturas normais de atividade urbana em múltiplos distritos da área metropolitana de Tel Aviv é um dado que o sensor militar não pode tocar, porque os operadores de satélites comerciais não estão regidos pela lei israelense. A observação independente permanece possível mesmo quando os canais oficiais estão completamente restritos. E o que essas observações estão produzindo não corresponde à narrativa pública mantida através dos relatórios oficiais. Os dados do sistema médico representam a segunda categoria principal de evidência independente. Os volumes de internação hospitalar, as taxas de consumo dos bancos de sangue, a frequência de chamadas dos serviços de emergência e o estado operacional de instalações médicas específicas geram evidência indireta sobre a escala real que os relatórios oficiais não estão captando. Quando esses sistemas começam a mostrar tensão em padrões mensuráveis específicos, revelam uma realidade que os números oficiais de vítimas frequentemente não conseguem ocultar completamente, independentemente do ambiente de censura que os rodeia. Os principais centros médicos regionais têm mostrado sinais operacionais consistentes com uma carga elevada de casos traumáticos durante todo este conflito. Serviços de maternidade e eletivos foram suspensos para liberar capacidade. Apelos públicos urgentes para a doação de sangue foram emitidos. A atividade do Magen David Adom em transporte médico foi documentada em instalações que normalmente não participariam do gerenciamento rotineiro de vítimas. Esses sinais não correspondem a um conflito que gera os números oficiais de feridos e vítimas que foram reportados através dos canais governamentais. Correspondem a um conflito que produz cifras substancialmente maiores de vítimas, sendo gerenciadas através de uma infraestrutura logística médica que funciona em paralelo e em grande medida fora do sistema público de relatórios. As comunicações de emergência que surgiram através de jornalistas regionais com fontes reais dentro do sistema de defesa civil israelense descrevem múltiplos distritos de Tel Aviv operando sob condições de emergência sustentadas que os relatórios oficiais não refletem. Os primeiros socorristas estão gerenciando danos que se acumularam ao longo de semanas de ataques consecutivos. A infraestrutura física em que estão trabalhando está progressivamente degradada. Os sistemas de comunicação que sustentam sua coordenação estão operando sob tensão constante. A imagem do que o pessoal de emergência no nível do solo está gerenciando, na realidade, guarda pouca semelhança com a que é mantida através das comunicações públicas oficiais. Jornalistas internacionais que trabalham em Tel Aviv sob credenciais de imprensa militar têm estado descrevendo sua experiência ao navegar o processo de revisão do sensor militar, enquanto reportam o que realmente podem observar. A lacuna documentada entre o que esses jornalistas descrevem testemunhar em comunicações privadas com suas equipes editoriais e o que aparece em sua cobertura publicada é um fenômeno bem estabelecido em qualquer conflito que opera sob censura. As pessoas que vivem nos distritos que foram atacados sabem como seus bairros parecem. Estão vendo os edifícios de seus vizinhos. Estão navegando entre os escombros em suas ruas. Estão vivendo dentro da realidade física dos danos que suas comunidades sofreram. Ao mesmo tempo,
estão observando comunicações oficiais do governo que reportam uma imagem que claramente não coincide com o que seus próprios sentidos dizem a elas todos os dias. Essa desconexão específica entre a experiência vivida e a narrativa oficial é um dos ambientes mais corrosivos possíveis para a credibilidade institucional. Não produz uma população que aceita silenciosamente a versão oficial dos fatos. Produz uma população que desenvolve rejeição generalizada das comunicações oficiais em todos os temas, inclusive aqueles nos quais essas comunicações são precisas. Uma vez que a lacuna de credibilidade se torna evidente para uma parte significativa da população, o governo perde a capacidade de usar canais oficiais para gerenciar o ambiente informativo, mesmo em torno de eventos que está reportando honestamente. A confiança fraturada nessa escala e nessa velocidade não se recupera rápida nem facilmente. A segunda grande consequência é o problema de percepção estratégica internacional que a arquitetura de censura está gerando ativamente, em vez de prevenir. A ausência total de documentação de danos num conflito desta intensidade e duração é em si mesma um sinal altamente informativo para qualquer observador internacional sofisticado que esteja acompanhando a situação. Todos os serviços de inteligência governamentais, todas as organizações sérias de análise de defesa e todos os profissionais de comunicações estratégicas que prestam atenção a este conflito entendem que a censura militar ativa em tempo real existe. Nenhum deles toma a narrativa oficial de danos ao pé da letra. Em vez disso, estão medindo a lacuna entre o que podem verificar de forma independente, através de imagens de satélite, inteligência de sinais e fontes humanas, e o que Israel está reportando oficialmente. A lacuna que encontram está moldando suas avaliações da trajetória real do conflito de maneiras que não favorecem a posição estratégica de Israel. Um governo que visivelmente suprime a documentação de danos civis em seu maior centro de população sob ataque sustentado de mísseis é assumido, como conclusão analítica padrão, que o faz porque o dano excede o que pode ser gerenciado politicamente através da divulgação pública. Essa suposição pode não ser perfeitamente precisa em cada detalhe específico, mas é a conclusão que a arquitetura de censura gera de forma consistente entre o público internacional com o qual Israel mais precisa manter credibilidade. A terceira consequência é a falha de defesa civil que o apagão informativo está permitindo, às custas dos próprios civis israelenses. Os cidadãos que vivem em distritos afetados não têm acesso a informações precisas sobre a condição do ambiente ao seu redor. Não têm avaliações claras de quais áreas sofreram danos de infraestrutura suficientemente graves para criar riscos de segurança contínuos. Não têm informações acessíveis sobre possíveis preocupações de contaminação relacionadas ao abastecimento de água ou à qualidade do ar em zonas de impacto. O mesmo mecanismo de censura que impede a publicação de documentação de danos é o mesmo mecanismo que impede a distribuição de informações que esses civis precisam para tomar decisões informadas sobre sua própria segurança e a de suas famílias. O sistema projetado para evitar a avaliação de danos pelo adversário está ao mesmo tempo impedindo a avaliação de segurança civil, porque ambas requerem acesso a descrições da mesma realidade física. Esse intercâmbio não é apresentado abertamente ao público, cuja segurança é diretamente afetada. É simplesmente imposto através de uma arquitetura de censura que não consegue distinguir entre informação que serve a fins de inteligência militar e informação que serve a fins básicos de proteção civil, porque operacionalmente são a mesma informação. A pergunta que importa aqui não é se esta censura está legalmente autorizada. Está. O governo possui a autoridade legal para operar o sistema e a exerceu. A pergunta que realmente tem peso é outra. Um governo que suprime legalmente a documentação do dano que sua população civil está vivendo todos os dias passou de uma gestão legítima da informação em tempo de guerra para uma falha da obrigação fundamental que tem para com as pessoas que governa,
porque os residentes dos bairros danificados de Tel Aviv têm um direito legítimo a informações precisas sobre a condição da cidade em que vivem. Não a versão autorizada para publicação, a condição real, a condição visível em imagens de satélite, refletida nos padrões de atividade do sistema médico, descrita nas comunicações de defesa civil e documentada nos relatos privados de jornalistas cujo trabalho publicado não consegue refletir o que estão vendo. A condição que a evidência independente disponível sugere de forma consistente é pior, possivelmente consideravelmente pior, do que o que os canais oficiais estão comunicando. Essa lacuna entre o que as pessoas estão vivendo e o que seu governo lhes diz que está acontecendo é onde se encontra a história real deste conflito. E está lá precisamente porque a arquitetura projetada para gerenciar a narrativa também está impedindo que as pessoas dentro da narrativa a compreendam.